Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 29ª aula. Veremos nesta aula o cânon 1127 sobre a forma de se usar nos matrimônios mistos, o cânon 1128, o dever pastoral do ordinário do lugar e do pároco, e o cânon 1129, que determina que as mesmas disposições do cânon 1127 e 1128 também são destinadas aos matrimônios com disparidade de culto. O cânon 1127, no que se refere à forma, ou seja, aqui é a forma da celebração do matrimônio, a ser empregada nos matrimônios mistos, observem-se as prescrições do cânon 1108, ou seja, a forma canônica do matrimônio, a presença simultânea dos cônjuges, do ministro assistente e das duas testemunhas. Mas, se a parte católica contrai matrimônio com outra parte não católica de rito oriental, estamos falando daquelas igrejas ortodoxas que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, a forma canônica deve ser observada só para a liceidade, ou seja, que forma? Esta daqui. Para a validade, porém, requer-se a intervenção de um ministro sagrado, observando-se outras prescrições do direito. Isto porque, nestas igrejas, a forma da celebração do matrimônio requer-se somente a presença do ministro sagrado, não requerendo para isso a presença de duas testemunhas. Então, é a presença do ministro sagrado que dá a forma válida para estes matrimônios destas igrejas orientais que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. O parágrafo 2º. Se graves dificuldades obstam à observância da forma canônica, ou seja, se não é possível se observar a forma canônica, é direito do ordinário local, o bispo diocesano, o vigário-geral, o vigário episcopal, da parte católica, dispensar dela em cada caso, consultado, porém, o ordinário do lugar onde se celebra o matrimônio, e salva, para a validade, alguma forma pública de celebração. Ou seja, o ordinário local pode dispensar a parte católica da observância da forma canônica. Por exemplo, a parte não católica não quer vir na Igreja Católica para a celebração do matrimônio, por questões de crença ou por outras questões. Então, neste sentido, o ordinário local pode dispensar da forma canônica, porém deve sempre existir uma forma pública de celebração. Ou seja, que forma pública de celebração? Um matrimônio civil, um matrimônio em uma outra igreja, por exemplo, em uma igreja protestante. Então, compete, pode ser dispensado desde que tenha uma forma pública de celebração. Compete à Conferência dos Bispos estabelecer normas pelas quais se concede a dispensa de modo concorde. Parágrafo 3º. Antes ou depois da celebração realizada de acordo com o parágrafo 1º, com a forma canônica, proíbe-se outra celebração religiosa deste matrimônio para prestar ou renovar o consentimento matrimonial. Ou seja, aquela história que primeiro vão casar na Igreja Católica com o ministro católico e depois vão casar na outra igreja não católica com o ministro daquela igreja. Então,
proíbe-se, se forem celebrar de acordo com a forma canônica prescrita no parágrafo 1º, ou seja, no cano 108, se celebram desta forma, outra celebração não pode ser permitida. Do mesmo modo, não se faça uma celebração religiosa em que o assistente católico e o ministro não católico, executando simultaneamente, cada qual o próprio rito, solicitam o consentimento das partes. Então, esta presença simultânea e realização de dois ritos, ela é proibida pelo direito. É claro que o direito não proíbe que o ministro não católico esteja junto na celebração do matrimônio. Ele pode estar junto, mas não pode pedir simultaneamente o consentimento das partes executando o seu próprio rito. Então, em primeiro lugar, o legislador estabelece o princípio de que, em geral, também para o matrimônio misto, se deve utilizar a forma canônica ordinária, mas admite duas exceções. Ou seja, primeira, para os matrimônios em que a parte não católica seja do rito oriental, a observância da forma canônica ordinária se requer apenas para a liceidade, pois para a validade exige-se apenas a intervenção de um ministro sagrado. Não importa a confissão, desde que seja um clérigo validamente ordenado. A intervenção deste ministro não se pode equiparar à assistência no sentido do cano 1108, parágrafo 2º. Basta para a validade a sua presença e que diante dele seja manifestado o consentimento. Segundo, para todos os matrimônios mistos, se prevê no parágrafo 2º a possibilidade de uma dispensa da forma ordinária, caso haja graves dificuldades que a impeçam. Neste caso, se exige para a validade outro requisito mínimo de garantia, ou seja, a celebração em uma forma pública. Sem a existência de uma celebração de forma pública, não pode ser dada a dispensa da forma canônica. Desta forma, evita-se que se volte aos matrimônios clandestinos, aqueles apenas aonde as duas partes, sem a presença de ninguém, se davam em matrimônio, como nós já vimos na história da forma antes do Concílio de Trento. Esta garantia contra a clandestinidade se complementa com o dever que a parte católica possui de informar a realização do matrimônio realizado para que seja registrado a norma do cano 1121, parágrafo 2º, ou seja, foi concedida a dispensa da forma canônica para a celebração de um matrimônio civil. Então, depois da realização deste matrimônio civil, que teve a dispensa da forma canônica, a parte católica deve informar ao seu pároco, ao ordinário local também, a realização deste matrimônio para que seja registrado de acordo com o cano 1121. Por publicidade, deve-se entender o que, segundo a mentalidade, cultura, direito ou religião de um povo, se considera socialmente como celebração do matrimônio, como um ato que realmente possui um valor público, não apenas declaração de noivos, mas que tenha um valor público. A faculdade de dispensar em cada caso corresponde, por ofício, ao ordinário do lugar da parte católica, que poderá colocar condições, é claro, para a validade da dispensa. O parágrafo 3 estabelece duas proibições. Não se permite uma outra celebração religiosa, seja antes para prestar o consentimento,
seja depois, para renovar o consentimento da celebração realizada segundo o parágrafo 1º, pois não existe mais do que uma manifestação de vontade. A vontade deve ser manifestada uma única vez. Não se permite uma celebração religiosa simultânea em ritos distintos, na qual ambos os ministros, católico e não católico, peçam e recebem simultaneamente o consentimento dos contraentes. Note-se que se fala de celebração religiosa e, portanto, antes ou depois é possível a celebração civil ou social. Não está se referindo aqui no parágrafo 3º, celebração civil. Proíbe-se outra celebração religiosa, seja em uma igreja oriental, seja em uma igreja protestante. Então, outra celebração religiosa não se permite, mas não se proíbe uma celebração civil antes ou depois do matrimônio, ou uma celebração social antes e depois do matrimônio. Também não se proíbe outra celebração religiosa, desde que nela não seja solicitado o consentimento entre as partes, que pode ser, por exemplo, uma celebração de bênção ou uma celebração de aniversário de matrimônio. Legislação complementar da CNBB. Se surgirem graves dificuldades para a sua observância, pode o ordinário do lugar da parte católica, em cada caso, dispensar da forma canônica, consultado o ordinário do lugar aonde o matrimônio será então celebrado. Consideram-se dificuldades graves. Se vocês olharem lá no cânon 1127, ele tem uma bolinha preta, ou seja, na frente. Aquela bolinha preta está dizendo que existe uma legislação complementar dada pela Conferência Episcopal. Então, é necessário ir lá no final do Código de Direito Canônico e observar lá no texto da CNBB legislação complementar ao Código de Direito Canônico e verificar em relação ao cânon 1127, parágrafo 2º, o que está sendo, então, determinado pela Conferência Episcopal. Então, consideram-se dificuldades graves: sério conflito de consciência em algum dos nubentes, perigo próximo de grave dano material ou moral e oposição irredutível da parte não católica ou de seus familiares ou de seu ambiente mais próximo. Atenda-se também, na concessão da dispensa, da forma canônica, à repercussão que possa ter junto à família e comunidade da parte católica. Em substituição da forma canônica dispensada, exigir-se-á dos nubentes, para a validade do matrimônio, alguma forma pública de celebração, não de declaração, alguma forma pública de celebração. Quanto à anotação dos matrimônios celebrados com dispensa da forma canônica, observa-se o procedimento prescrito no cânon 1121, parágrafo 3º. Vejamos melhor. O cânon 1127, parágrafo 1º, coloca um princípio geral. Em conformidade com o cânon 1117, a celebração do matrimônio misto deve seguir ad validitatem a forma canônica prescrita pelo cânon 1118, com as exceções aí previstas. A obrigatoriedade da forma canônica estabelecida para tal matrimônio, em linha de princípio, responde, sobretudo, a motivos de caráter teológico. Tem o objetivo de trazer à luz a natureza sagrada dos matrimônios mistos e de assegurar-lhe a devida preparação catequética e pastoral. Em relação à forma litúrgica, se deve observar os cânones 1118 e 1119.
Uma exceção para os matrimônios mistos contraídos com os batizados ortodoxos, ou seja, aqueles orientais não em plena comunhão com a Igreja Católica. Se a parte católica seja de rito latino que oriental, contrai matrimônio com uma parte não católica do rito oriental, a observância da forma canônica é prescrita somente ad liceitatem, ou seja, para a liceidade e não para a validade. Para a validade, é suficiente a intervenção de um ministro sagrado. Obviamente que se deverão observar outras normas prescritas pelo direito, como, por exemplo, as normas concernentes à investigação pré-matrimonial sobre o estado livre dos contraentes, a licença do ordinário do lugar, a dispensa de eventuais impedimentos, a declaração e a promessa da parte do cônjuge católico, de acordo com o Cânon 1125. Esta exceção diz respeito somente aos ortodoxos e não aos batizados não católicos pertencentes a comunidades separadas do Ocidente, ou seja, protestantes. Os princípios teológicos e disciplinares dos ortodoxos são bem próximos dos princípios católicos. A fé comum na sacramentalidade do matrimônio, diferentemente daqueles protestantes. Né? Então, em relação aos católicos e ortodoxos, existe uma grande proximidade entre a fé comum entre estes dois e a fé na sacramentalidade do matrimônio, diferentemente daquilo que nós encontramos no mundo protestante. Então, a dispensa da forma canônica da parte do ordinário do lugar, de acordo com 1127, parágrafo 2º. Nos matrimônios mistos, com não católicos, sejam ortodoxos ou protestantes, bem como com católicos que passaram a outras confissões religiosas, é prevista também a possibilidade da dispensa da forma canônica, se graves dificuldades impeçam a observância, impeçam a sua observância. Para tal dispensa, é competente o ordinário do lugar da parte católica, ao qual cabe o dever de consultar o ordinário do lugar onde será celebrado o matrimônio. Então, nos matrimônios, tanto com ortodoxos quanto com protestantes, bem como com católicos que passaram a outras confissões religiosas, pessoas que foram batizadas na Igreja Católica. Então, a estes é prevista a possibilidade da dispensa da forma canônica se graves dificuldades impeçam a sua observância. A dispensa não será concedida de forma geral, mas para cada caso. Para a validade do matrimônio, é necessário que seja celebrado com qualquer forma pública, para que sejam evitados os matrimônios clandestinos. É suficiente, neste caso, a forma civil, pois o cânon fala genericamente de qualquer forma da celebração. A competência da Conferência Episcopal. Então, cabe à Conferência Episcopal ditar normas concretas sobre a concessão da dispensa e a forma pública que se deve observar, de modo que exista uma uniformidade de critérios. Então, o ordinário do lugar é obrigado ad liceitatem a observar estas normas que nós já vimos anteriormente. O Cânon 1127, parágrafo 3º, estabelece uma proibição em relação à celebração do matrimônio misto na forma canônica prevista no parágrafo 1º. A proibição, que pretende evitar possíveis confusões nos contraentes e nos fiéis, é dupla. Ou seja, é proibido que, antes ou depois da celebração canônica, exista outra celebração religiosa do mesmo matrimônio, para a prestação ou renovação do consentimento matrimonial, pois o consentimento só pode ser dado uma única vez. É vedada, igualmente, a assim chamada celebração ecumênica, ou seja, a assistência simultânea
do ministro católico e do ministro não católico, os quais, celebrando cada um o próprio rito, pedem juntamente o consentimento das partes. Por que isto é proibido? Porque entra no mesmo princípio da celebração antes ou da celebração depois, supondo a existência de dois consentimentos, e o consentimento deve ser um único. Não é, no entanto, proibido que na celebração do rito católico participe o ministro não católico na qualidade de testemunha, mas não de ministro. Ele poderá intervir no rito com alguma leitura bíblica, com palavras de parabéns e com orações comuns. Da mesma forma, o sacerdote católico poderá participar da celebração do rito não católico. O sacerdote ortodoxo presente na celebração poderá fazer a homilia ou fazer qualquer oração. Então, no sentido ecumênico, os ministros protestantes podem participar, dando os parabéns e também com uma leitura bíblica e com orações. Agora, o ministro ortodoxo pode também fazer a homilia ou qualquer oração. O registro. No matrimônio misto celebrado diante do ministro católico ou não católico, tudo deve ser registrado regularmente. Deve-se fazer de modo que todos os matrimônios validamente contraídos sejam registrados nos livros prescritos pelo direito canônico. Os pastores de almas procurem também que os ministros não católicos colaborem inserindo nos seus livros o registro das núpcias da parte católica, ou seja, que o registro do matrimônio misto, com dispensa ou não dispensa da forma canônica, devem ser registrados nos livros prescritos e que também sejam registrados nos livros daquelas comunidades não católicas. A parte católica é obrigada a transmitir o atestado do matrimônio realizado ao próprio pároco, que cuidará para que sejam efetuados o registro e a anotação de acordo com o direito. Então, o matrimônio misto realizado com dispensa da forma canônica, depois de realizado, a parte católica deve transmitir ao próprio pároco o registro, o atestado de matrimônio, para que seja anotado de acordo com o direito e que seja feita a notificação também no livro de batismo. O cânon 1128. Os ordinários locais, o bispo diocesano, o vigário-geral, o vigário episcopal e os outros pastores de almas, cuidem que não faltem ao cônjuge católico e aos filhos nascidos de matrimônio misto o auxílio espiritual para as obrigações que devem cumprir. Então, os matrimônios mistos, os católicos que contraíram matrimônio com um não católico, devem receber esta ajuda espiritual do ordinário local e dos pastores de almas, para que os ajudem a alimentarem a unidade da vida conjugal e também a unidade da vida familiar. Os matrimônios mistos criam situações muito delicadas, principalmente dentro do aspecto religioso. É dever do ordinário local, do pároco e de toda a comunidade paroquial prestar aos cônjuges a ajuda necessária para que consigam realizar a unidade de toda a vida conjugal e familiar. Então, uma assistência especial é oferecida ao cônjuge católico e aos filhos nascidos nos matrimônios mistos, para que não venham a abandonar a fé católica. As famílias nascidas dos matrimônios mistos não devem se sentir excluídas e nem mesmo deixadas de lado pelos pastores e pela comunidade paroquial. Deverão ser ajudados a viver os valores comuns da sua fé e a dar testemunho de vida cristã. O cânon 1129.
Então, as prescrições dos cânones 1127 e 1128, né, que nós temos aqui a questão da dispensa, né, da observância da forma canônica, da dispensa da forma canônica, do cuidado pastoral aos matrimônios mistos, então também devem ser aplicados aos matrimônios em que haja um impedimento de disparidade de culto mencionado no Cânon 1086, parágrafo 1º. Disparidade de culto é o matrimônio entre um batizado católico e um não batizado. Tá? Então, esse é um matrimônio com disparidade de culto. O matrimônio misto é um batizado católico com um batizado não católico. Esta é a distinção que nós temos. Então, este cânon e o Cânon 1086, parágrafo 2º, se complementam e de ambos se deduz que as normas dadas para os matrimônios mistos, ou seja, as condições do Cânon 1125, a observância da forma canônica, a possibilidade da dispensa da forma canônica, a proibição de duas celebrações ao mesmo tempo, celebrações religiosas ao mesmo tempo, a competência do ordinário do local, do pároco, de toda a comunidade, de prestar ajuda a estas famílias, também são aplicáveis aos matrimônios afetados pelo impedimento de disparidade de culto. Então, a diferença é que, em um caso, se exige licença, matrimônio misto, e em outro, dispensa disparidade de culto. Por que disparidade de culto requer dispensa? Porque se trata de um impedimento dirimente. O matrimônio misto não é um impedimento dirimente. Então, basta a licença. Agora, por se tratar de um impedimento dirimente, a disparidade de culto requer necessariamente e para sua validade a dispensa. Então, tais matrimônios determinam uma situação parecida àquela dos matrimônios mistos e, portanto, se aplicam as mesmas normas estabelecidas no Cânon 1127 e 1128. Sobre o princípio geral da observância da forma canônica, prescrita ad validitatem, sobre a dispensa da parte do ordinário do lugar em casos particulares e por motivos graves, segundo os critérios e as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal, e sobre a assistência espiritual que se deve prestar aos cônjuges e à sua prole. É óbvio que antes de se conceder a dispensa, de acordo com o Cânon 1086, parágrafo 2º, a parte católica deve fazer a declaração e a promessa determinada pelo Cânon 1125 e segundo as modalidades determinadas pela Conferência Episcopal, de acordo com o Cânon 1126. Então, tais requisitos são mais importantes do que nos matrimônios mistos, onde o matrimônio é entre duas pessoas da mesma fé, ou seja, cristã, por isso misto, da mesma fé. E na disparidade de culto é entre pessoas com fé diferente, cristã com judeu, com muçulmano ou com um ateu. O matrimônio de batizados que não acreditam. Isso aqui é uma outra realidade. Por exemplo, aquelas pessoas que foram batizadas na Igreja Católica e que hoje não acreditam, perderam a fé, se tornaram ateus. O Código de Direito Canônico não considera o matrimônio dos batizados que, enquanto não abandonaram notoriamente a fé católica, são, na realidade, não crentes e não praticantes. Então, aqui estamos falando da realidade destas pessoas que não estão em outras confissões religiosas, mas não acreditam mais e também não são praticantes da fé católica. Então, tais matrimônios constituem um delicado problema pastoral de difícil solução por causa das suas implicações doutrinais e pela complexa variedade de situações concretas, objetivas e subjetivas, às quais não se pode aplicar o mesmo critério. Atenção à biografia de cada pessoa deverá sempre guiar a ação do pastor,
sem derrogar, é claro, aqueles princípios teológicos e jurídicos essenciais que na Igreja, na sua sabedoria, recebeu e codificou. Então, é preciso, né, se observar, sim, com muita cautela pastoral, a situação destes não crentes e não participantes. Então, esta é também uma realidade que devemos abordar. É claro que estes também devem, que são batizados na Igreja Católica, mas não crentes e não praticantes, se devem observar também as mesmas prescrições para o matrimônio misto. Então, até a nossa próxima aula.